se você ou o seu cliente tem um funil de Google Ads, quer dizer, você faz anúncios dentro do Google Ads, eu vou ensinar aqui nesse vídeo a como dar os primeiros passos para você já colocar o Tintim dentro desse funil, dentro dessa operação, tá? Então, eu fiz aqui um passo a passo. Digamos que do Google Ads, que não deixa de ser um anúncio, um link patrocinado, o lead vai cair numa landing page ou num site, e aí dentro do site o lead vai entrar em contato pelo WhatsApp com o seu cliente, tá? Qual a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer dentro da landing page é instalar o pixel do Tintim no site. Aonde você vai pegar esse pixel? Dentro da plataforma do Tintim, dentro da sua conta, você vai aqui em informações do cliente e copia esse código aqui, ó. Esse código é o pixel do Tintim. Tem duas maneiras de instalar ele. Diretamente no HTML do site, na tag body, ou então você pode ir no GTM, no Google Tag Manager, e instalar direto por lá. Então, eu acho mais fácil vir por aqui. Então, eu estou dentro do GTM, eu vou adicionar uma nova tag. Essa tag é uma tag personalizada, então HTML personalizado. Eu vou colar o que eu copiei lá, o pixel do Tintim, e vou colocar um acionador All Pages. Fácil, rápido, simples, salvar, sempre organizar, dar um nome de pixel do Tintim e salvar. Beleza, feito isso, o que você precisa é enviar, tá? Não basta só salvar. Você tem que enviar para que as modificações que você fez dentro do GTM comecem a valer. E por que que você vai instalar o pixel do Tintim? Pelo simples fato de que se ele vem, por exemplo, se o lead vem, por exemplo, de uma campanha, você vai ter algumas UTMs aqui, você vai ter alguns parâmetros na URL. O que que o pixel do Tintim faz? Ele concatena todos os parâmetros que estão aqui em cima da URL num botão aonde você tem o link rastreável. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, você está vendo que eu tenho um link rastreável do Tintim, eu tenho um parâmetro que está direto no botão e ele adicionou, o pixel do Tintim adicionou essa UTM aqui, ó, src teste, que é a mesma UTM que eu tenho aqui em cima. Então, a função do pixel do Tintim é essa, concatenar todas as UTMs, todos os parâmetros e jogar aqui no final do link rastreável. Onde tiver link rastreável na landing page, ele vai fazer essa adição, beleza? Segundo passo que a gente precisa fazer é substituir o link de todos os botões do WhatsApp pelo link rastreável sem espera do Tintim. Então, onde é que você vai pegar esse link sem espera? Você vai vir aqui em links rastreáveis, você vai criar um link rastreável. Eu vou dar o nome aqui, por exemplo, de botão WhatsApp flutuante. E eu vou criar um link rastreável. Eu vou escolher a mensagem inicial que eu quero que o lead envie. Então, quero rastrear as vendas das minhas campanhas de WhatsApp e aumentar minha lucratividade. Esse é um exemplo e vou salvar. Quando eu salvar, ele vai me dar dois tipos de link. O link com espera de 5 segundos e o link sem espera. Você vai pegar esse link aqui, o link sem espera, vai copiar ele e vai colocar no botão. Por exemplo, você vai colocar aqui, se ele quer converse com um especialista. Você vai colocar aqui no botão flutuante do WhatsApp. Nesse caso específico, nesse exemplo que eu estou dando, eu vou colocar aqui no botão flutuante do WhatsApp, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de páginas. Por exemplo, páginas que levam para o WhatsApp. Ó, eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, esse botão aqui ele leva para o WhatsApp, esse botão leva para o WhatsApp, tem outro botão aqui embaixo. Esse aqui leva para o WhatsApp. Esse leva para o WhatsApp. Esse. Então, você vai substituir todos os links pelo link rastreável do Tintim. Se você tem aqui, por exemplo, uma outra página, ó, orçamento grátis agora, é um link rastreável do Tintim. Ligue é outro link rastreável. O botão, outro link rastreável. Se você entrar, de repente, tapetes personalizados, olha lá, é outro link rastreável do Tintim, tá? Vamos pegar aqui, ó, WhatsApp, link rastreável do Tintim, botão flutuante, link rastreável do Tintim, agende uma consulta, todos estes botões que tem dentro das landing pages, fale por WhatsApp, ou então aqui, ó, contrate aqui, isso aqui é um botão que vai levar para o WhatsApp. Se a gente olhar aqui, ó, faça sua consulta agora, outro botão do WhatsApp. Então, em tese, na teoria e na prática, claro, você vai substituir todos os botões, todos os links dos botões por um link rastreável do Tintim, certo? E aí a terceira coisa que eu escrevi aqui é importante.
configurar as UTMs na URL final dos anúncios para ter o rastreamento completo. Se você não sabe o que é UTM, UTM são parâmetros para você colocar na URL do seu anúncio para conseguir fazer o rastreio das suas campanhas. Por exemplo, de qual fonte veio, de qual posicionamento, qual público, ou de repente até qual anúncio, sei lá, veio aquele lead, veio aquela conversa, tá? Como nesse vídeo aqui a gente está falando de Google Ads, se você faz Google Ads nas suas campanhas, o site Campaign URL Builder, você pode construir todos os parâmetros nos seus anúncios. Vamos dar uma olhada nele por aqui, ó. Eu abri o site Campaign URL Builder. Você pode configurar tudo direitinho que tem aqui. Por exemplo, eu vou colocar o nosso site. Então, o nosso site é www.tintim.app. E aqui eu vou colocar, sei lá, teste. E vou colocar também aqui teste. Vou colocar tudo em letra minúscula. Teste e aqui teste. E aí dá para reparar que não aconteceu nada aqui embaixo, né? Por quê? Porque obrigatoriamente você tem que colocar https dois pontos barra barra. Quando você colocar esse começo aqui da URL, ele vai te dar aqui embaixo a URL completa, tá? Eu vou passar então aqui, eu vou só deletar isso aqui, vou deletar isso aqui, só para mostrar para vocês. E eu vou passar cada uma das campanhas, o que cada coisa aqui significa, tá bom? Por exemplo, repara que o Campaign ID não é obrigatório. Por que o Campaign ID não é obrigatório? Se você olhar aqui, vamos colocar teste, por exemplo, e vamos colocar qualquer coisa aqui, ó. Esse teste aqui é o UTM-ID. Normalmente esse UTM-ID ele não é usado, por isso que não é obrigatório. Mas aí eu vou passar passo a passo aqui de como que você vai construir sua URL, sua UTM na URL, tá? Por exemplo, Campaign Source ou UTM Source. O que é? Ele é normalmente usado para saber de onde veio a sua fonte de tráfego. Por exemplo, eu posso colocar aqui Facebook, ou eu posso colocar Google, ou então, de repente, eu posso colocar e-mail, tá? E aí, e-mail, por exemplo, se você faz uma régua de comunicação com a sua audiência, sei lá, via e-mail marketing, tá? Mas o mais importante que você tem que saber é isso aqui, esse Campaign Source ou o TM Source, ele normalmente é usado para saber de onde vem a sua fonte de tráfego, tá? Então, eu vou botar um exemplo aqui, já que a gente está falando sobre Google, eu vou colocar aqui que é Google Ads, beleza? Vou deixar assim. Embaixo, o Campaign Medium ou o TM Medium, ele normalmente é usado para saber qual é o meio que esse lead entrou em contato. Por exemplo, tráfego pago, tráfego orgânico, feed, stories, alguma coisa do tipo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, tráfego pago, beleza? E embaixo, o campaign name é o nome da sua campanha, tá? Então, por exemplo, se você está fazendo uma campanha de Dia das Mães, se você está fazendo uma campanha de Black Friday, de promoção, de rede de pesquisa, sei lá, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar Black Friday aqui, Black Friday, beleza? Então, só para você saber, de repente é a segunda campanha, então já tem uma primeira, então é o 02, campanha 02 de Black Friday, tá? Isso aqui é a organização para você, tá? Debaixo de Campaign Name, você vai ter o Campaign Term. O que que é o Campaign Term? Normalmente é usado para a gente saber os termos ou palavras pesquisadas, palavras-chave pesquisadas, tá? E aí, eu não vou colocar isso agora, eu vou mostrar para vocês por quê, tá? E o Campaign Content, que não deixa de ser o UTM Content, ele normalmente é usado para nomear os anúncios. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ADS 01 e ele é olhos vendados. Vamos botar aqui, ó, vendados, tá? Então, por exemplo, é uma nomeação do meu anúncio, tá? Apresentado aqui todas as UTMs que existem, vale a uma observação que eu vou falar para vocês. No Meta, você consegue construir as UTMs através do próprio anúncio no gerenciador lá, tá? Você consegue construir UTMs dinâmicas lá. O que são UTMs dinâmicas? O próprio Meta já vai ajustar isso para você, variando a UTM conforme o anúncio. Então, eu não preciso colocar ADS 01, ADS 02, ADS 03. Eu uso uma UTM dinâmica e ele vai mudar conforme o anúncio que vier, tá? É a mesma UTM para todos os anúncios e ela é dinâmica, ela pega o 01 se ele está no 01, pega o 02 se ele está no 02 e assim por diante, tá? No Google é bem semelhante, tá? Você consegue fazer essas UTMs dinâmicas. Eu estava dando uma olhada na internet e eu achei um vídeo no YouTube que me deu essa página aqui, ó.
Essa página aqui, eu vou colocar essa URL na descrição. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, na descrição tá aqui embaixo a URL, tá? Nesse site, você tem as UTMs dinâmicas que funcionam para o Google Ads, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar no UTM Content Creative, que é uma UTM dinâmica. Então, eu vou colocar aqui no Content Creative. E aí, vamos lá voltar. No UTM Term, eu posso colocar keyword, que ele vai pegar a palavra-chave que foi pesquisada e aqui ele pega o nome, né, do criativo, o nome do anúncio, tá? Nesse site aqui embaixo, ele dá diversas, pelo menos aqui uma dezena de tags de UTMs dinâmicas para você usar no Google Ads. Mas depois você dá uma olhada, se você quiser, e dá uma lida aqui, o que cada uma tem um objetivo, tá? Mas eu vou deixar aqui, a gente vai falar sobre esses dois aqui, que são os principais, para a gente montar a nossa URL para jogar lá no nosso site do Google Ads. Preenchendo tudo direitinho aqui como a gente preencheu, ele me deu essa URL aqui. Então eu vou copiar essa URL aqui, vou clicar nesse botão aqui, copiar toda a URL. Vamos lá no meu Google Ads agora. Dentro aqui do meu Google Ads, dentro de anúncios, eu vou editar um anúncio, por exemplo. E aí o que eu vou precisar fazer é aqui dentro do meu anúncio no Google Ads, lá embaixo na seção opções da URL do anúncio, eu vou colar os parâmetros, todo o site que eu copiei lá do URL Builder. Então eu vou colar ele aqui. Atenção, tá? Não faz nada em modelo de acompanhamento. Se você fizer nesse campo, não vai dar certo, tá? O que a gente tem aqui? A gente colou, certo? Colamos todos os parâmetros, inclusive o site. Aqui dentro, como é um sufixo, eu tenho que tirar a URL final. Então, do interrogação para cá, eu vou excluir. E aí ele vai manter só o Source, Google Ads, o Medium, tráfego pago, o UTM Campaign, Black Friday, como a gente usou. E aqui é muito importante esse ponto que eu vou dizer para você. Tá vendo que ele tem caracteres especiais? Aqui também, ó, a gente tem caracteres especiais. Você tem que substituir esses caracteres especiais exatamente pelo que está aqui, ó. Esse caractere especial, ele não vai configurar como uma URL dinâmica. Então, eu vou copiar esse keyword aqui, vou lá, vou no meu sufixo e vou deletar o creative todo aqui e vou colar. Na verdade, fiz ao contrário, né? Volta, vamos colar o keyword daqui para cá. Beleza, colei. Aí eu vou voltar lá, vou copiar tudo isso aqui e vou colar aqui no final, no lugar do Creative. Então, eu deleto, inclusive, o Creative, não só os códigos. Deletei, colei. Então, agora, ó, o TM Term Keyword, exatamente com os colchetes, então vai ficar exatamente igual um parâmetro dinâmico. E o TM Content, a gente colocou aqui Creative, beleza? Na prática, as UTMs têm que ser feitas uma para cada anúncio. Assim você vai ter a informação do lead de forma mais específica. Fazendo esse preenchimento de UTMs dentro dos seus anúncios do Google Ads, você vai conseguir saber exatamente qual anúncio trouxe um lead mais qualificado, qual anúncio ou campanha gera mais conversas e o principal, qual anúncio gera mais vendas, tá bom? Configurando as UTMs certinho, como eu acabei de explicar para você, você vai ter esse tipo de resultado, como eu peguei alguns exemplos aqui de alguns usuários do Tintim. Então, esse cara aqui ele veio do Google e a gente consegue saber o term, medium, source e campaign, por exemplo. Então, o rastreio vai ser de forma completa. Se a gente olhar outro exemplo aqui, você tem um source aqui, que deve ser, por sinal, é o nosso parâmetro do botão. Aqui você tem term, medium, source, contain, campaign. Então, aqui tudo separadinho a nível nessa granularidade. Ó, a gente sabe source, Google, qual que é o medium, ó, campanha provavelmente PMax, e o TM Campaign, uma campanha então que ele colocou exatamente. Ó, você consegue em outro exemplo aqui, ó, Source, Google, Medium, CPA, ó, o Content, deve ser algum anúncio aqui e a numeração do anúncio. Então, assim, você consegue, através das UTMs, fazer esse tipo de rastreio, né, a esse nível de detalhe, tá? Aqui vale várias observações gerais muito importantes. A primeira é,
faça as UTMs da maneira mais padrão possível para você não se perder na hora de fazer as análises, tá? Segunda coisa é criar uma planilha e salvar essas UTMs numa planilha para deixar mais organizado. Por exemplo, para saber qual UTM você fez ou qual você ainda não fez, para você não se confundir, tá? Eu criei uma planilha aqui, simples, objetiva, que é listando as 5 UTMs que a gente tem aqui e depois juntando tudo numa única URL, se você precisar. Eu vou deixar o link dessa planilha na descrição desse vídeo. Se você quiser, você pode pegar essa planilha e copiar para o seu Google Drive, porque eu vou disponibilizar ela só para leitura. E você copia isso, então, e joga no seu Google Drive uma cópia dela, ou então você consegue fazer o download se você for usar num Excel, por exemplo. Outra dica, a terceira, é o seguinte: não utiliza letra maiúscula e letra minúscula. Nesse caso aqui, você pode ver que eu usei Google Ads, mas se você usar Google Ads, vão ser 2 UTMs. Então, Google Ads e Google Ads, tudo minúsculo, são 2 coisas. Isso vai dificultar para você na hora de você fazer as análises. Então, mantenha o padrão, tá? E a última coisa é o seguinte: nunca usa espaço. O Google vai corrigir isso, o Meta vai corrigir isso de alguma forma, mas idealmente sempre usa hífen ou underline entre as palavras, tá? Isso vai deixar a sua organização mais correta e mais fácil para você depois fazer as análises que for necessárias aí para você. Então é isso, é só seguir esses passos aqui, que é a instalação do pixel do Tintim e a substituição do link dos botões de WhatsApp pelo link rastreável. Lembrando que é importante configurar as UTMs, como eu acabei de falar, e você já pode implementar o Tintim na sua operação e mandar bala no rastreio das conversas.